A verdadeira história da humanidade. Para que isso aqui, meus amigos, é uma história que o Benjamin Fulford traz aqui com dados, é super interessante, falando a origem dos chapéus brancos e dos chapéus pretos, que estaria nos templários. Essa seria a origem. Duas facções que surgiram dos templários. Essa seria a origem dos chapéus pretos e dos chapéus brancos, da Aliança da Terra, assim como da Cabal Escura. Prestem atenção. Os templários deveriam proteger os cristãos em Jerusalém, mas procuraram ouro e riquezas que roubaram. Depois de conhecer os irmãos do Oriente, ou seja, o pessoal do Islã, eles foram informados que nas profundezas do Templo de Salomão estava o ouro, a tecnologia avançada, uma sala de registro e a Arca Sagrada da Atlântida, com várias tecnologias, que foram usadas para criar energia, tanto para a cura quanto para a destruição. A Arca da Aliança poderia criar energia ilimitada. Inclusive o David Rossi, né? David Rossi, né? Que esteve no canal, ele falou exatamente isso, que na verdade a Arca da Aliança era um equipamento tecnológico. Energia livre, poderia produzir energia infinita. Que poderia criar energia ilimitada, como Tesla havia falado. A energia do ponto zero, que também foi redescoberta por David Adair quando criou a Ptolemy. E quando eu falo que David Adair criou a Ptolemy, é a Ptolemy foguete. Então tem duas Ptolemy. A Ptolemy que o David Adair criou, inspirado na Ptolemy consciência. Então vamos fazer essa distinção. Ptolemy espaçonave consciência, a Ptolemy que o David Adair foguete produziu. Então são duas coisas distintas. Inclusive o próprio David Adair a batizou de Ptolemy. Tá ok? Muito bem. A energia do ponto zero, usando o maná da Bíblia. E o maná era uma boa fonte com flocos brancos. Uma forma de você se alimentar. Não precisar mais nada, uma única fonte de alimento. Mas na verdade o que os atlantes criaram, um pó monoatômico que cria energia. O maná era uma supercondutor elétrico e alimentava as pirâmides do Egito. A Arca da Aliança cabia dentro do sarcófago do rei nas pirâmides. Este não era um cemitério para o rei na pirâmide. Nenhum rei jamais foi encontrado na pirâmide. Verdade? Esta é uma história de capa. História para vender. Não representa a realidade. O Vaticano Romano, durante séculos, escondeu o verdadeiro conhecimento da Bíblia e de outras Bíblias ligadas à Atlântida. E a verdadeira Bíblia lá foi encontrada, meus amigos. A verdadeira edição. E agora ela está sendo decifrada. Do Mar Morto. Registro do Mar Morto. Ligada à Atlântida. Conectada aos deuses egípcios, deuses da Mesopotâmia, Anunnaki. E a verdadeira história da criação. Inclusive, quando os manuscritos de Querã do Mar Morto foram encontrados na década de 40, o Vaticano fez lobby para esconder isso às 7 chaves. E agora está sendo decifrado e vai vir à tona no mundo inteiro. Inclusive, isso é um post da própria Helena Danã, que vai falar que a Arca de Noé, na verdade, era uma espaçonave, que vai falar do Enki, do Eliu, a verdadeira Bíblia, revelando a verdadeira história da humanidade. Estamos muito próximos da revelação. Fortes emoções nos aguardam, meus amigos. Fortes emoções. Sem falar das denúncias do nosso queridíssimo amigo Mauro Biglino. Mauro Biglino, que foi tradutor da Pontífice Universidade Católica de Roma, especialista em grego, aramaico e hebraico, mostra a verdadeira tradução da Bíblia. Fala, na Bíblia está repleta de extraterrestres e naves em contatos do 3º, 4º e 5º grau. A coisa realmente está esquentando. Espetacular. Grande momento nós estamos vivenciando. Voltando aqui para nossa explanação. Você realmente acha que o Vaticano, o Império Romano e centenas de anos de papas desencarnando uns aos outros e criando alianças políticas ligadas ao controle mundial da religião seriam honestos em fornecer todos os detalhes da verdadeira Bíblia oculta? Óbvio que não. É um meio de manipulação. E isso foi feito deliberadamente para te enganar, para jogar uns contra os outros.
para limitar a nossa consciência. Inclusive, meus amigos, uma das mensagens, das verdadeiras mensagens de Jesus, agora está confirmado. Jesus veio para ensinar o quê? Que o ser humano tem poder dentro dele mesmo. Ele jamais fundou uma religião. E isso vai ficar explícito. Vai mostrar o poder interior para acionar a glândula pineal, a sua Kundalini. Que o ser humano é um ser multidimensional. Inclusive, o projeto Blue Brain, ou seja, cérebro azul, comprovou que o nosso cérebro atua até na 11ª dimensão. Nós somos seres multidimensionais. Foi isso que Jesus ensinou. Ele não ensinou uma religião. Ele não ensinou você a ser subserviente, como um verme rastejante. Não foi nada disso que ele ensinou. E muito menos fundou alguma religião. Ele simplesmente trouxe o quê? A espiritualidade. Ó, você tem que substituir religião por espiritualidade. Porque religião foi feita para dominar vocês, para subjugar vocês. Aí criaram uma religião no nome dele. Subverteram tudo e mudaram todos os textos. O que você acha que está escondido sobre o Vaticano, 54 quilômetros de túneis subterrâneos que obrigam mais de 4 milhões de livros? E documentos, sem falar dos documentos. Como, por exemplo, a energia do ponto zero, energia livre. Eles conhecem tudo isso. Guardam esse segredo para deixar a humanidade na miséria. Os templários originais sabiam que os Anunnakis criaram os primeiros humanos originais. Os templários originais eram, em suma, os cristãos que acreditavam. Presta atenção nisso, isso aqui é maravilhoso. Presta atenção. Os templários originais eram, de suma, cristãos verdadeiros, com consciência crística de verdade. Não da religião cristã, que este grupo, né, aí escuro, espúrio, inventou. Em suma, os cristãos que acreditavam que a mente de Cristo estava em todos os humanos e nenhuma religião era necessária. E a paz interior veio de dentro e não foram necessários templos ou sacerdotes, nada disso, para compreender a mente de Cristo conectada a Deus e à divindade. Tudo isso está no manuscrito do Mar Morto. Fantástico, o poder de co-criar e mudar a realidade. Você não precisa de um salvador. Você não precisa de um interventor. Você não precisa de um intermediário até a fonte criadora. Palavras de Jesus, as verdadeiras, as originais. Mas os templários obedeceram os papas e os impérios romanos, à medida que o império cristão se tornou mais poderoso ano após ano. Durante 1000 anos, os templários corruptos, porque também tinha a turminha do mal, corruptos, colaboravam com o sistema. Colaboravam, sim, com o sistema. Estavam em conluio com esses agentes do mal. O Império Romano e os papas enganaram o cristianismo e controlaram as informações da Bíblia verdadeira, reais. Não havia como o Império Cristão Romano deixar sua instituição cair no conhecimento de que Deus já está em você. Você quer se comunicar com Deus? Medita, meu filho. União Sagrada também é uma forma de você realmente ter esse encontro com Deus. E está no livro da Bárbara Marciniak, Ensinamento dos Pleiadianos. Inclusive, Jesus, Maria, né, Nete? Maria Madalena, ali praticava a união sagrada. Essa aqui é a verdade. No século VIII, os templários foram dissolvidos e presos. Mas vários ramos dos templários escaparam, em navios e por terra. Foram perseguidos porque eles tinham medo que os chapéus brancos revelassem a verdade para o mundo. E mudaram de nome grupos. Alguns foram para a Escócia e tornaram-se maçons. E é bom salientar aqui que o próprio David Wilcock, meus amigos, os primeiros maçons eram bonzinhos, eram chapéus brancos. E existem muitas sociedades secretas, já mostrei para vocês, sem falar da Sociedade do Dragão Branco, que são benevolentes. Eles criaram as sociedades secretas para manter vivo esses segredos, para que eles não desaparecessem. E também para escapar da Inquisição. A priori era assim. Aí no século XVIII para o século XIX, os escuros também se infiltraram nas sociedades secretas. Aí a maçonaria foi cooptada, grande parte da maçonaria foi captada, Rosa Cruz e etc. No Portugal original eram os porta-vozes de Cristo. Na Alemanha eles se tornaram Rosa Cruzes. Bem interessante.
Eles viajaram até Nova Escócia e esconderam tesouros, até o Panamá. Muitos templários foram confundidos com povos indígenas, de pele clara. Eles diziam que são descendentes dos templários. No início da Europa, os primeiros vikings foram os templários. E os piratas originais nos oceanos foram os templários que hasteavam as bandeiras da caveira e ossos. Esses os negativos. Aí que surgiu a sociedade secreta da caveira e ossos. Está aqui para vocês. Inclusive o George Bush pai e filho faziam parte dessa instituição maligna. Pois é. A bandeira vermelha dos templários ainda é evidente hoje através da cruz vermelha. É interessante. Durante séculos, os templários se tornaram em diferentes grupos, diferentes facções. Algumas benevolentes e grande parte não, nada nem um pouco. Aliás, aliados dos chapéus pretos e da cabal. Com nomes diferentes e muitas vezes se tornando inimigos desconhecidos. Uns dos outros em todas as regiões de seus descendentes e filhos tornaram-se estranhos para outros setores. Mais tarde, essa divisão massiva dos templários se dividiu em bem e mal, ou seja, uma facção positiva e outra totalmente negativa, que cooperava com o sistema maligno. Alguns formaram a Caveira e Ossos, de Ali, essa organização nefasta, que criou os presidentes, alguns criaram os globalistas, mas outras ordens criaram a resistência, a Aliança da Terra. Que maravilhoso isso aqui. Isso aqui é a verdadeira história. E trabalharam nos bastidores para expor a corrupção mundial, os governos e as forças obscuras da Deep State e trazer a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. É isso que você está fazendo. Despertar da consciência, trazer a verdadeira mensagem de Jesus Cristo, que Deus está dentro de você. Não precisa de religião, não precisamos de sacerdotes. Essa conexão é direta, ativando a nossa glândula pineal, ativando as nossas capacidades psíquicas. O próprio Jesus disse, todos esses milagres que eu faço, vocês podem fazer até mais do que eu, se vocês tiverem essa conexão, essa frequência. Frequência, ter contato com seus fractais de alma. Este é o verdadeiro cristianismo. Maravilhoso. Agora você duvida, deixa eu ficar aqui. Quer mais evidências? Eu vou trazer mais evidências para vocês. Sem problema nenhum. Muito bem. Vamos continuar. Nós somos, de fato, meus amigos, os verdadeiros cristãos. Pode ter certeza disso. Aqui, tem mais. Presta atenção nisso aqui. Post da Helena Danan. Isso aqui é maravilhoso. Rolos do Mar Morto, Arca de Noé, pirâmides, arquivos da humanidade, preservados em uma sala de registro sob uma pirâmide? Ótima pergunta. Essa aqui é a verdadeira Bíblia mencionada no artigo do Benjamin Funfort. Embora tenham sido preservados até hoje, os mais antigos manuscritos do Mar Morto estão muito desgastados. E alguns chegaram até nós na forma de fragmentos, que devem ser montados como um quebra-cabeças. Fecha aspas. O objetivo do projeto Biblioteca Digital de Leon Levy, dos manuscritos do Mar Morto, seria a verdadeira Bíblia, que foi preservada. É porque eles destruíram todas as outras, para tentar esconder a verdade, né, do público, para controlar a informação. Aliás, controle de informação é algo muito antigo, a gente pensa que é atual. Já é de milênios que eles fazem isso. É precisamente digitalizar todos os fragmentos disponíveis dos manuscritos do Mar Morto usando tecnologia de ponta, reuni-los em um único texto digital e assim criar manuscritos digitais, que podem ser usados por todos os pesquisadores, graças à enorme sensibilidade das câmeras utilizadas para a digitalização. Palavras que antes eram ilegíveis a olho nu, devido ao desgaste dos manuscritos, agora são compreensíveis. Olha que maravilhoso. De acordo com essa nova leitura do renomeado estudioso Dr. Alexei Yudhistsky, a famosa, só pode ser russo, da famosa Arca de Noé, é uma pirâmide, uma nave alienígena. Fato, comprovado. Um dos locais mais importantes de Florença Antiga é certamente os bastidores de San Giovanni, um consagrado em 1059. Essa importante igreja tinha 3 portas, meus amigos. E está aqui a porta. Gravura para vocês. Aqui, a igreja de São Giovanni. Olha que maravilhoso. 3 portas, olha só. Aqui a porta com esses desenhos impressionantes. Fantástico. Está aqui para vocês.
Maravilhoso. Vamos voltar aqui. Muito bem. Deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Ah, saiu. Ah, que pena. Vou voltar aqui. Acabei tirando sem querer. Vamos lá, tela cheia. Vamos dar continuidade. Aqui dá zoom e acabei apertando o botão que não devia. Vamos lá. Muito bem. Tá aqui, meus amigos. Muito bem. Olha que maravilhoso. Tinham 3 portas principais. Numa dessas entradas, em 1403 e 1424, o grande artista florentino Lorenzo Ghiberti criou o que mais tarde foi chamado de Porta do Paraíso. Porta do Paraíso. Uma porta magnificamente ornamentada. Ghiberti supervisionou o revestimento da porta, que incluía, em outras coisas, 10 painéis ou pinturas maciças em bronze dourado. Meus amigos, eu já falei para vocês do Corpus Hermeticus, que foram os verdadeiros cristãos, padres, Michelangelo foi um deles, que mantiveram os verdadeiros ensinamentos de Cristo dentro da Igreja Católica. Sobre os extraterrestres, sobre os pleiadianos, sobre os portais, sobre a verdadeira Bíblia, os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Então, por certo, esse padre, o Lourenço Ghiberti aqui, era um deles. Eu já trouxe esse estudo para vocês. Maravilhoso. Supervisionou o revestimento da porta, que incluía, entre outras coisas, 10 painéis ou pinturas maciças em bronze dourado. Muito bem. O segundo painel, no canto superior à esquerda, intitulado A Embriaguez de Noé, retrata a história bíblica do grande dilúvio. Uma foto está anexada a esse post. Essa representação contém um detalhado peculiar, para dizer o mínimo. A cena principal ilustra o relato bíblico de que Noé, depois de sair da arca, embriagou-se com produtos da vinha. Gênesis 9, 20 e 23. Nesta representação, a arca de Noé não é um barco. Não, nada disso. Ou qualquer outra embarcação, mas uma pirâmide egípcia. Seu formato é bem visível no painel. E na base da pirâmide podemos ver entradas para resgate de animais. Está aqui a gravura para vocês na tela. Olha só que impressionante. Aqui da capela, meus amigos, isso aqui do século 13, 14. Olha só que maravilhoso. Acima, logo abaixo do topo da pirâmide, você pode ver uma alçapão através do qual, segundo a Bíblia, Noé enviou uma pomba e um corvo para explorar depois que as águas do dilúvio pararam. Então, não era um barco, era uma nave espacial. Em frente à entrada, na base da pirâmide, vemos Noé, sua esposa e 3 filhos e 3 noras. Noah, né, em hebraico, ou Noé, sinaliza para o pequeno grupo de pessoas evacuar a pirâmide e seguir em uma determinada direção, como está aqui na ilustração, os animais saindo da pirâmide. Olha só que maravilhoso. Está aqui. Fantástico. Aqui Noé mostrando que eles tinham que ir para uma determinada direção. Realmente incrível. E isto tudo nessa capela aqui, meus amigos. É importante Florença, antiga, aqui, no batistério de São Giovanni. Impressionante, do século XIII. Isso aqui remonta ao século XIII. Impressionante, isso é incrível. Em frente à entrada na base da pirâmide, vemos Noé, sua esposa, isso eu já falei. Como é que é o acordo com a Bíblia digital, Leon Levi, dos manuscritos do Mar Morto, a palavra original para a arca era pirâmide. Nos manuscritos original era pirâmide. E como é que em 1059, Lourenço Ghiberti esculpiu uma arca em forma de pirâmide? Porque ele era um chapéu branco. Ele era um dos templários. Ele recebeu esse ensinamento dos templários e da ordem secreta Corpus Hermético. Foi eles mesmos, esses artistas, que colocaram várias naves espaciais ao lado de Maria, Jesus, em várias imagens sacras. Foram os mesmos personagens. Para tentar incutir no psicológico, no inconsciente coletivo, a mensagem dos extraterrestres. Essa mensagem que não estamos sozinhos. E nós temos amigos de outros mundos que estão aqui, muito próximos de nós. Fantástico.